No vídeo de hoje eu quero discutir com vocês a respeito das graves acusações que estão sendo feitas contra o pessoal da Assembleia de Deus, a diretoria da Assembleia de Deus do Ministério Belém, ao pastor José Wellington Bezerra da Costa, sobretudo o Júnior, né, pastor, filho do pastor José Wellington, a própria CGADB, a Confadesp, enfim, todos esses nomes que eu citei estão sendo alvos de uma série de denúncias, estão sendo repetidamente publicadas pelo canal Fala Zion. O canal Fala Zion, nosso parceiro Zion, tem publicado praticamente todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, vídeos que denunciam situações absurdas que estão ocorrendo lá na igreja. Por exemplo, esses dias foi publicada uma imagem, até publicamos no site fuxicogospel.com.br, uma imagem de uma faixa que pede a saída do pastor José Wellington Júnior e também o tal CEO, né, o André, que é o tal CEO da igreja. Enfim, tudo isso tem revelado uma situação que vai para além dessas denúncias. E no ano passado nós publicamos também uma série de vídeos que mostrava basicamente a origem de tudo isso aí. O que está por trás de todas essas denúncias? Esse vídeo aqui eu não vou me ater à denúncia em si, porque se você está vendo esse vídeo, muito provavelmente você é membro da Assembleia de Deus e ainda é muito provável que você também tenha visto as denúncias lá no canal do Zion. Então, se você quer saber que denúncias são essas e você é apenas inscrito no nosso canal, mas não é do canal Fala Zion ainda, eu vou te pedir que você clique, eu vou colocar esses links na descrição, e você pode clicar lá e você vai ver no canal Fala Zion todas as denúncias, porque não daria tempo de abordar todas as denúncias aqui. Por exemplo, tem denúncia contra o próprio CEO da igreja, tem denúncia de desvio de dinheiro, enfim, um monte de coisa. E eu vou abordar um pouco aqui a respeito do que está por trás disso. No ano passado, nós fizemos uma série de vídeos, 4 ou 5 vídeos, que mostrava um racha na família, que é Bezerra da Costa, mas também é Freire, né? Então, a gente fez uma série de vídeos aqui, foram publicados. O próprio pastor José Wellington chegou a citar o nome do Fuxico Gospel, dizendo que era mentira. Naquele momento, nós citamos, por exemplo, uma discussão que havia entre o Wellington Júnior, o do Wellington, né, e o pastor José Wellington, uma situação de desentendimento. Toda essa situação provocada, naquela altura eu falava sobre isso, pela Marta, que é a deputada, que é irmã também do José Wellington Júnior, e havia uma dissensão ali, né, pelo menos 2 facções dentro da igreja, um grupo muito mais ligado ao Wellington Júnior e um outro grupo muito mais ligado à Marta. Então, o que está acontecendo desde o ano passado, pelo menos publicamente, mas isso já vem de muito tempo, mas muito tempo mesmo, é que há esses 2 grupos. Esse é um fato. Quando o Zion começou a publicar essas denúncias que ele recebia, e assim como o Zion recebe, o Fuxico Gospel também recebe, a gente recebe, eu acho que quem está mandando, já direciona para os mesmos e-mails. Eu falei, pô, eu vou aguardar um pouco mais. O Zion publicou todas as denúncias e continua publicando muito bem, isso é importantíssimo para que as pessoas possam saber o que está acontecendo, mas eu acho que não faria sentido a gente publicar as mesmas denúncias. Eu queria ir por um outro caminho, por outro prisma. Eu conversei muito com o Zion sobre essas denúncias, procurei ver um outro lado, já que nós já havíamos iniciado essas denúncias no ano passado. E aí, essa semana, eu consegui conversar com o pastor José Wellington Júnior, sem publicar as denúncias, mas acompanhando ali. Eu liguei para ele me atendeu e fiquei surpreso, né, com a educação com que ele nos atendeu. A gente conversou durante alguns minutos e combinamos, inclusive, uma entrevista. Ele se comprometeu, inclusive sugeriu que eu fosse lá para fazer uma entrevista presencial, mas eu acho que é bem mais interessante para mim que seja uma entrevista remota. Então, estamos combinando de fazer essa entrevista de forma remota para trazer para vocês o que pensa, o que diz, né, o que está, de fato, qual a versão do pastor José Wellington Júnior a respeito dessas graves acusações. Por outro lado, assim como sempre fazemos, também tentamos contato com a irmã Marta, a deputada Marta, né, para entender também do ponto de vista dela o que está acontecendo. Como eu disse, goste você ou não, acredite até você ou não, porque infelizmente muitos membros da igreja acham que não, eles estão acima de qualquer falcatrua, de qualquer situação que não seja, sabe, a paz e amor. Mas são seres humanos. São seres humanos. E a família está em crise. Qualquer membro que tenha mais de 2 neurônios sabe disso, né?
basta estar um pouco mais perto ali de São Paulo, aquela região, que você sabe que a família está em crise, está dividida já há muitos anos, há muito tempo. Há uma expectativa por parte da Marta que o pastor Joel volte dos Estados Unidos para comandar a igreja. Observa-se, por exemplo, a idade do pastor José Wellington. Imagina-se agora, por exemplo, o José Wellington Júnior, ele é presidente da CGADB e é vice-presidente da Confradesp, né? Então imagina-se que em um eventual falecimento do pastor José Wellington, é natural que o vice assuma. Então, olha o poder que vai ficar todo concentrado na mão de apenas um dos irmãos. É isso que o outro lado da facção não quer que aconteça. Querem dividir e querem, por exemplo, que o Joel volte ao Brasil para assumir aquilo que a Marta acredita que é dele por direito. Felizmente, não é o que está acontecendo. O José Wellington Júnior cresce cada vez mais dentro da hierarquia política da igreja. Ele tem ao lado dele um número bem maior, bem mais expressivo de pastores e líderes dentro do próprio ministério, que votam nele, que asseguram a manutenção, né, do seu poder. Então, diante de tudo isso, o que está acontecendo? Acontece que vem denúncias, que vem ataques e etc e tal. Jamais eu vou tomar partido aqui nesse canal, quem está certo, quem está errado. Para mim, estão todos errados, independente de qualquer coisa. Não é plausível se imaginar que uma igreja tão poderosa quanto é a Assembleia de Deus Missão, em Belém, né, no Brasil, ela seja tão por trás disso tenha essa briga familiar, que já dura, sei lá, eu não sei quanto tempo dura a briga, mas o poder da igreja está sob a mesma família, sob a direção da mesma, durante tanto tempo. Então, por aí eu já acho que é um problema. Mas eu estou muito ansioso por essa entrevista com o pastor José Wellington Júnior, torço para que ele, de fato, mantenha a sua palavra, prometeu que daria essa entrevista, disse que a gente só iria se alinhar como que seria, etc. Não tem problema, pode ser ao vivo, pode ser gravado. O que a gente precisa é fazer as perguntas, e você sabe, se você já nos acompanha neste canal, as perguntas que precisam ser feitas, a gente faz, não há qualquer dificuldade nisso. Espero que ele responda a todas essas perguntas, como por exemplo, a gente precisa perguntar para ele o que acontece, né, na família, se de fato, se ele se sente alvo de certas situações para que derrubem ele, se estão tentando boicotá-lo como presidente mesmo, enfim. São perguntas que vão surgir e a gente vai preparar essa pauta e vamos avisar vocês quando a entrevista for acontecer. Por isso que é importantíssimo que você se inscreva neste canal, se você é membro da Assembleia de Deus. Ou não, né? Você está acompanhando tudo isso. Se inscreve neste canal, ativa a notificação, e aí quando esse vídeo for publicado, essa entrevista for ao ar, seja ao vivo, seja gravada, você vai saber, você vai poder acompanhar em tempo real, poder inclusive, quem sabe até, emplacar uma ou duas perguntas ali. Beleza? Bom, resumindo a ópera, é isso. Eu não vou me ater às denúncias porque o Zion tem feito isso com maestria, e aí é parceiro nosso, eu sugiro que você veja lá. Hoje mesmo ele publicou, acabou de publicar um vídeo falando sobre a família, né? Como que é a família do pastor José Wellington ali, quem é quem, nesse quebra-cabeças. É importantíssimo que, se você é membro da Assembleia de Deus, que você acompanhe isso para entender. Hoje a internet, ela proporciona, né, para a gente essa possibilidade que não se tinha antes, né? Antes os nomes que ficavam lá em cima no topo da pirâmide só ficavam lá no Olimpo e a gente não conseguia ter acesso. Hoje, com o advento da internet, você consegue muito mais acesso a esse tipo de bastidor. Então, as famílias que ficam por trás de grandes ministérios não é mais como a família real, né, que sempre se teve aquela imagem de intocável, só que, para além disso, aquela ideia de que eram famílias que, por ter um cargo, por ter uma ordenança, talvez até espiritual, eles estivessem aquém de qualquer erro, né, de qualquer possibilidade de pecado, ou até mesmo de crime. Isso aí era inimaginável. Hoje não tem mais essa ideia, e a gente sabe que todos eles são comedores de feijão como qualquer um outro. Essa é a verdade, perdi até o termo, mas é isso. Então se inscreve, ativa a notificação, e a gente vai atrás dessa informação na fonte para ouvir o pastor José Wellington Júnior, assim, repito, como também queremos ouvir a deputada Marta. Não sei se ela vai aceitar, já mandamos mensagem, já abrimos e-mail para a assessoria dela. Até agora, silêncio de cemitério, ninguém responde nada. Eu me surpreendi, como eu falei agora há pouco e repito,
com a forma como fomos tratados pelo pastor José Wellington Júnior. Atendeu muito bem, foi muito solícito, disse que tinha total interesse, até comentou sobre o Zion, falou que estava vendo os vídeos e disse que tinha interesse não de responder aos vídeos do Zion, ele até explicou isso, mas de contar a versão dele, de contar a história dele. Então, repito, o espaço está aberto e a gente agora vai só aguardar por esta data. Por isso que, repito, é importante que você se inscreva, ative a notificação aí quando a gente publicar o vídeo. Aí você vai poder assistir em tempo real. Beleza? É isso. Obrigado pela sua audiência. Não sai sem deixar o teu joinha. O teu like ajuda demais o nosso canal.